tudo bem com vocês? Agora a gente vai falar sobre uma medicação expectorante também muito empregada no dia a dia para as indicações de trato respiratório, de problemas respiratórios que o paciente pode estar apresentando. O guaco, né, conhecido popularmente como guaco, tá? Ele tem o nome da substância, na verdade, da planta, tá? A micânia, que é a planta que tem essa característica de ser uma droga, de ser um produto fitoterápico expectorante. E aí a gente vai citar alguns benefícios e algumas ações terapêuticas que esse produto promove no organismo do indivíduo, ok? Aqui a gente tem algumas características, tá? Na verdade, um dos componentes é o componente do guaco, que é a cumarina, e ele tem uma ação broncodilatadora do sistema respiratório. Esse efeito broncodilatador, né, relaxamento na musculatura lisa dos brônquios, né, ele faz com que o paciente tenha um alívio, uma diminuição da secreção respiratória. A gente precisa lembrar que esses efeitos que são broncodilatadores, muitas vezes mediados pelo sistema adrenérgico, ele também ativa os cílios, né, do sistema pulmonar, fazendo com que você tenha retirada da secreção do pulmão, fazendo com que você tenha eliminação dessas secreções respiratórias, fazendo um alívio realmente da tosse. Esse efeito relaxante da musculatura brônquica, tá? E alguns estudos mostram que ele tem esse efeito, né, além de melhorar esse processo, fazer também com que você tenha diminuição da produção da secreção de muco pelo tecido pulmonar. Então, acho que são efeitos interessantes, que são broncodilatadores, um efeito de diminuição da secreção de muco, né, pelo sistema pulmonar, e a gente tem algumas indicações em relação à posologia dessas medicações. Então, um adulto, por exemplo, ele vai utilizar 5 ml 3 vezes ao dia, de 8 em 8 horas. Crianças, tá? Acima de 5 anos até 12 anos, 2,5 ml de 8 em 8 horas. Crianças de 2 a 5, tá? 2,5, só que de 12 em 12, então eu já vi aí indicações de 10 ml e tal, não é essa posologia. E a recomendação é o uso como expectorante por 7 dias, é essa indicação. Se não houver melhora clínica, o paciente precisa buscar outras alternativas terapêuticas, conversar com o farmacêutico, procurar o atendimento médico, porque ele não vai trazer esse benefício. Então, nas infecções agudas, respiratórias, com secreção de pulmão, com produção de muco, 7 dias seria a indicação terapêutica dele, seguindo essa posologia que eu coloquei para vocês. Em casos mais crônicos, onde a secreção está mais presente, já por um período mais longo, o máximo de uso seria 14 dias do xarope de guaco. Então essa seria a recomendação de um modo geral, até porque ele tem os derivados cumarínicos. Nesse caso, a cumarina é um dos principais agentes aí no tecido pulmonar. A gente precisa citar também outra questão aqui. O mecanismo de ação dele não está completamente elucidado, não está completamente descrito, mas ele tem efeito sobre receptores muscarínicos, fazendo com que você tenha uma diminuição da atividade desses receptores muscarínicos. Eu vou só explicar como é que funciona. O receptor muscarínico é o receptor do sistema parasimpático, então o papel dele é fazer broncoconstrição, tá? E, consequentemente, fazer aumento da produção da secreção de muco. É uma forma de proteção, né? A própria tosse é uma forma protetora do seu pulmão, né? Ela acaba, o objetivo acaba sendo de eliminar alguma substância que esteja presente ali, causando irritação brônquica. Nesse caso, o guaco, ele acaba bloqueando os receptores muscarínicos, então ele vai promover um efeito contrário, que é um efeito de relaxamento dessa musculatura lisa e fazendo com que eu tenha diminuição da produção de muco, né? Da produção da secreção de muco no sistema respiratório. Então, ele acaba auxiliando no tratamento dessas tosses um pouquinho mais persistentes, ajuda na expectoração e diminui a rouquidão também desse indivíduo. Então, acho que isso é um benefício que o guaco pode promover. Como eu falei no início, ele tem a presença das cumarinas. Então, a cumarina, ela tem um risco, nesse caso, em pacientes que já fazem o uso de anticoagulantes, de aumentar o risco de hemorragia. Então, fica a recomendação de que você converse com o seu paciente, pergunte para ele: o senhor faz o uso de alguma coisa? Qual medicamento o senhor usa? Ah, eu uso Xarelto, eu uso Varfarina, eu uso Pradaxa, que são medicamentos anticoagulantes que não devem ser empregados em associação. Melhor, o guaco não deve ser utilizado junto com essas medicações, porque ele pode potencializar o efeito anticoagulante, aumentando o risco de hemorragia. Então, importantíssimo você trocar uma ideia com o paciente. Não é recomendado para gestante, tá? É tipo C aí também de risco, né? Como medicamento. E também sobre a questão do uso do IP roxo. A gente sabe que alguns pacientes
utilizo como fitoterápico o ipê roxo, tá? O ipê roxo ele tem atividades anti-inflamatórias, utilizados aí, né, como atividade analgésica, antibiótica. Então não deve ser utilizado porque o próprio guaco aumenta o efeito do lapachol, que é um derivado do ipê roxo. Então fica essa interação entre fitoterápicos, entre as duas medicações. Então, de um modo geral, são essas orientações, seguindo aquela posologia que a gente colocou, com utilização de 7 a no máximo 14 dias da medicação. E aí, vamos aproveitar que eu estou falando dela, né, e vou colocar um outro medicamento que tem no mercado, que é uma associação, que tem o guaco na sua composição e tem outras formulações associadas, que é conhecido popularmente, né, o nome comercial é melagrião, mas existem outros fabricantes também que produzem essa mesma associação. Qual é a diferença? Aqui a gente tem uma composição de medicamentos que são expectorantes, nesse caso aqui o guaco em si é o expectorante, e também tem uma composição de produtos fitoterápicos que tem uma ação antitussígena, tá? Então você alivia tanto a tosse seca como você alivia a tosse carregada. Ele vai servir para as duas indicações. Estava até colocando aqui, por exemplo, que é um pouco parecido com o que o SPEC, né, faz. Ele tem uma ação antitussígena e uma ação expectorante. Nesse caso, serve para tosse seca e serve para tosse carregada, porque ele tem ali a sua composição, o guaco. Então, essa é a composição aí do melagrião e de outros fabricantes que existem no mercado. E nesse caso especificamente, é um efeito expectorante e antitussígeno, tá? A ação antitussígeno e expectorante, ela melhora o quadro respiratório, tem um efeito antialérgico também, então o efeito antialérgico acaba sendo um efeito antihistamínico também, ele diminui, né, o processo da tosse seca, ele melhora muitas vezes essa tosse seca causado nos sintomas gripais, né, nas infecções de vias aéreas causadas por os vírus que causam gripe ou resfriados, então acho que é interessante essa questão de você fazer um alívio da tosse seca também, tá? Melhorando esse processo. E com a presença do guaco, ele também vai poder ser utilizado nas tosses produtivas, como expectorante. A recomendação aí, nesse caso, é uma colher de sopa, que pode ser empregada de 3 em 3 horas. Aí você pode estar avaliando, por exemplo, que existe uma diferença de concentração dessas formulações, por exemplo, por xarope de guaco puro, tá? Existe uma diferença aí na concentração e na presença desses fitoterápicos. Crianças de 7 a 12 anos, é meia colher de sopa, 7,5 3 em 3 horas, crianças de 3 a 6 anos, aí 5 ml, e crianças de 2 a 3 anos, 2,5 ml. Então a gente vai em adultos com 15 ml, em crianças de 7 a 12, 7,5, de 3 a 6, 5, de 2 a 3, 2,5 ml, podendo ser utilizado até de 3 em 3 horas, tá? Formulação aí bastante segura, bastante tranquila, muito empregada. É um MIP, não tem a restrição da comercialização com receituário médico. Pode ser empregado, mas como a gente sempre explicou lá, o tratamento dura 5, 7 dias, tá? Se não houver uma melhora clínica durante esse período, é bem provável que o paciente não vai melhorar com o uso dessa medicação. E, consequentemente, não adianta você ficar insistindo no emprego do medicamento por um período mais longo, porque ele não vai trazer benefícios nesse sentido. Então a recomendação seria essa. A diferença dele, né, do caso do melagrião para a utilização do guaco puro é que o guaco é só expectorante, o melagrião tem as outras formulações que são antitussígenas em associação, que acaba inibindo a tosse seca e acaba sendo interessante aí para alguns quadros clínicos, ok?